TV Brasil Oeste apresenta Programa Norte Empreendedor. Oferecimento Tecmac. Olá, o Programa Norte Empreendedor está começando agora. Eu, Marcos Rogério, estou aqui para levar até você histórias de empreendedorismo e notícias de empreendedorismo aqui pela TV Brasil Oeste, canal 13 de Sinop. Todos os sábados às 19 horas e reprise aos domingos às 12 horas. A conversa de hoje é com um designer 3D brasileiro, natural de Chapecó, mas veio para Sinop com 4 anos de idade, isso já faz 30 anos, então é filho de Sinop também. Ele tornou-se uma referência no campo de reconstrução facial forense no Brasil e também no mundo. Nos 5 continentes ele já é reconhecido, tem matérias suas apresentadas em diversos veículos eletrônicos, internet, televisões dos 5 continentes. O seu trabalho já é reconhecido e ele conquistou o valor, como diz Albert Einstein, é melhor que reconheçam o seu valor do que o seu trabalho. Mas o valor dele está totalmente associado ao talento que ele desenvolveu aqui em Sinop. Ele foi reconhecido desta forma depois que fez a reconstrução facial em 3D do Santo Antônio, o santo que todo o Brasil conhece da Igreja Católica, né? Eu converso hoje com Cícero Moraes. Tudo bom, Cícero? Tudo bem. Cícero, você está aqui natural de Chapecó. Você tinha 4 anos quando veio de lá, a família toda de lá? Isso, a minha família é da região da fronteira, né, de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. E estamos aqui há 30 anos. Na verdade, eu sou muito mais matogrossense do que catarinense, né? Exato. Se for levar em consideração todos esses anos aí. A família veio para cá, mexia com o que lá na época? Então, a minha mãe, ela trabalhava com limpeza, né? Ela era cozinheira também, meu pai era garçom, E vieram para o Mato Grosso procurando uma vida melhor, que estava um pouco escassa as possibilidades de emprego lá na região sul. E depois que meu pai faleceu, né, minha mãe, ela procurou a cidade que tinha mais oportunidades, né, de desenvolvimento, oportunidades de trabalho, e acabou chegando em Sinop. Chegaram aqui em Sinop. Estamos 30 anos. 30 anos. E 30 anos a gente pode dizer que é uma nova leva de pioneiros, né? Sim, sim. Que ajudou a construir Sinop também, né? E que viu em Sinop um lugar para crescer, né? Então, como é que foi? Você chegou aqui com 4 anos, estudou em que colégio aqui? Então, eu estudei em muitos colégios, estudei no Nilson, estudei no Albert Sabin. Ah, você estudou no Albert Sabin? Concórdia, que eu acho que foi extinto, né? Não existe foi. mais. E, enfim, acabei fazendo a faculdade EAD, não fiz uma faculdade in loco. Eu até comecei a fazer, na época era a Unic, né? Mas acabei não seguindo os estudos. A Unic começou em 99 aqui? Sim, 2000, né? Foi 2000 ou 2001 que eu fiz o vestibular, mas não continuei o curso, não fiz administração, né? Que era a opção que tinha aqui. Infelizmente, eu devia ter feito. Dessa turma eu me formei em administração, foi bem nessa primeira turma aí. Maravilha. Ô Cícero, o que te levou a se envolver com o design gráfico, em especial 3D? Como é que desenrolou isso tudo? Sim, eu sempre gostei de desenho artístico, né? Sim. Eu gostava de desenhar faces, né? Fazer desenho no geral, desenhar lápis, né? Meu sonho era ser um desenhista de revista em quadrinho, né, que na época até vendia mais do que hoje. Hoje dificilmente você vê numa banca, né, uma revista como tinha nos anos 90, 80. E sempre gostei, né, mas infelizmente a gente nem sempre pode fazer o que gosta apenas. E o que eu fiz no decorrer dos anos foi adaptar um prazer que eu tinha, digamos assim, de um labor voltado à arte, junto à necessidade de ganhar dinheiro, né, que todos nós temos. Então, juntando os dois, eu comecei a trabalhar com desenho arquitetônico, que foi a possibilidade que tinha aqui em Sinop, justamente pelo crescimento da cidade na área da construção civil, e fui evoluindo de desenho arquitetônico. Eu comecei a trabalhar com publicidade e propaganda, né? E posteriormente, quando apareceram oportunidades, eu comecei a trabalhar com arqueologia e reconstrução facial, e agora com próteses humanas, simulação de cirurgia ortognática, que é uma cirurgia facial, e assim por diante. Mas tudo tem a ver com uma apreciação inicial que eu tinha pela questão da arte, né? A necessidade, que é o dinheiro que todos precisamos, né, para sobreviver,
e juntando as duas também com a questão científica, técnica, que deu toda a fundamentação para eu poder ganhar, né, a minha vida fazendo o que eu gosto e o que é necessário para a população. Cícero, eu quero fazer um aspas aqui em todo esse saber que você tem, que você ainda vai falar mais dele para a gente, mas é mais assim para que o telespectador possa entender o quanto vale uma luta, quanto vale uma batalha. Em especial, você acabou de falar da profissão dos seus pais e da sua mãe como cozinheira, né? E hoje, como que é o nome da sua mãe? Vadilsa Pagliari. E está aqui em Sinop até hoje? Sim. Continua atuando nessa área ou já se aposentou? Na verdade ela cuida de casa, né? Há uns 20 anos ela é do lar. Sim. Ela se aposentou das cozinhas. Então, e a gente falou, você com 4 anos veio para cá e seus pais trabalhando nessa profissão, você sobrevivendo disso até então, porque você teve todo o processo de desenvolvimento, estudando em todos esses colégios e tudo. E o que a gente pensa sobre pessoas humildes que venham para cá, porque o Programa Norte Empreendedor trata de empreender carreiras também, né? Mas quando a gente percebe os migrantes que vêm para cá, semana passada eu falei bastante sobre migrantes, né? Em especial quem vem do Sul, quem vem do Paraná, Minas Gerais, etc. São pessoas que vêm trazendo para cá uma vontade de desenvolver, um desejo, e descobrem um caminho como os seus pais acabaram, da forma deles, propiciando para você. Né? Você, é claro, com todo o seu talento, com toda a sua vontade, porque a gente também tem histórias de pessoas que não têm esse querer, não têm essa curiosidade ou essa vontade, e acabam seguindo outros rumos, outras carreiras diferentes, né? Cícero, eu estava semana passada conversando aqui com o Dr. Ronald, que é doutor em administração, especialista em marketing. Nós estávamos falando sobre o percentual de pessoas que se formam, que adquirem o doutorado no Brasil, está em torno de 1,8%, que é muito pouco. Exatamente. Né? E você me dizendo que vai iniciar um mestrado, né? Você pode falar um pouco disso para a gente? Eu iniciei uma conversação com o pessoal da Embrapa, lá de Brasília, e vou iniciar um doutorado em nanobiologia, na verdade. Mestrado ou doutorado? Mestrado. Mestrado, que envolve essa questão da impressão 3D, né, voltada para a biologia. Para biologia. E você, naturalmente, eu já ouvi fala sua de interesse do doutorado, de buscar o doutorado. Sim, na verdade é muito importante, que é justamente o doutorado que cria, né, os campos de saber. Né, são as pessoas que fundamentam a tecnologia, a pesquisa e desenvolvimento não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É a pesquisa aí, né? Pesquisa. E como pesquisador, o doutor no Brasil, eu até acho, observando muito, que a pesquisa pelos doutores no Brasil tem tido um pouco incentivo. Poderia ser mais, né? Recente, com toda a dificuldade que nós estamos passando, me parece que até cortaram mais um tanto do investimento em tecnologia e em pesquisa. No seu caso, que já está reconhecido mundialmente, você é um candidato super sério de ser resgatado do Brasil e levado para outros lugares do mundo, porque o seu trabalho foi reconhecido. E é um trabalho importantíssimo, principalmente desses países a Itália, que tem todo um histórico arqueológico, o Egito, né, essas regiões, México. Uma vida dedicada a um doutorado, e no seu caso, me parece que tem um mercado mais propício para esse doutorado seu, né? Sim, na verdade, também estou em conversações para iniciar um treinamento assim, mais evoluído, né, academicamente falando. Mas o que acontece? Infelizmente, eu não posso parar o que eu estou fazendo agora para trabalhar na vida acadêmica. Sim. Por quê? Porque você tem que ter uma dedicação praticamente constante, integral, né? Exatamente, integral. E eu não tenho assim pretensões de sempre ser professor universitário. Eu dou aula aqui numa faculdade de Sinop, a FACIP. FACIP. Exato, mas as minhas pretensões são trabalhar com pesquisa, mesmo que é uma coisa que eu gosto. Eu trabalho porque eu realmente gosto de pesquisa, gosto de ciência. Né? Profissionalmente, eu trabalho com simulação de cirurgia facial. Eu estou desenvolvendo uma tecnologia de cirurgia facial, Sim. Né, que mais para frente, infelizmente não posso dar muitos detalhes, mas tem a ver muito com empreendedorismo. Nós estamos criando uma equipe, já temos uma equipe, estamos criando toda uma estrutura
para desenvolver uma solução que permita a qualquer pessoa, né, que tenha o conhecimento, evidentemente, da cirurgia, de desenvolver, né, uma cirurgia, um planejamento cirúrgico em cima das nossas soluções. Então, infelizmente, eu não posso parar para me dedicar, né, a essa vida acadêmica. No entanto, o que eu digo para as pessoas é que façam isso, que desenvolvam, porque quando a gente fundamenta, né, toda a documentação do que nós desenvolvemos, no caso da saúde, arqueologia, qualquer campo do saber, sempre você vai encontrar, né, um conhecimento que foi desenvolvido justamente pela academia. Você tem que se basear, né, no que as pessoas já desenvolveram. Então é muito importante que aumente esse número de doutores, que se torne cultural e que, se tiver dificuldades, infelizmente a gente tem que lidar com as dificuldades. Né? Se o governo não ajuda, a pessoa tem que dar um jeito. Tem que se virar. Os meus trabalhos mesmo, a maioria deles, quem financia sou eu. Quem financia é a própria iniciativa privada. Poucas vezes algumas instituições estaduais, federais, auxiliam. Então a gente desenvolve. Você tem que ter vontade. Se você não tem vontade, você não chega a lugar nenhum. E se a gente usar como desculpa que o governo não ajuda, que a sociedade não está nem aí porque você desenvolve, ninguém vai chegar em lugar nenhum, infelizmente. Até porque a forma como você conquistou esse reconhecimento não foi sentar esperando o governo. Eu estive assistindo a algumas entrevistas suas, inclusive a sua história de empreendedorismo na minha revista, Revista Norte Empreendedor, sobre a questão do autodidata, né? Você se descobriu dentro desse talento e, posterior a esse reconhecimento, buscou o conhecimento científico formal. Sim, exatamente, mas aí que mora uma situação bem interessante. O professor, eu esqueci o sobrenome dele, mas havia um professor em São Paulo que ele falava que todo aluno tem que ser autodidata, todo estudante tem que ser autodidata. Quando você vai para uma sala de aula, você já tem que estar preparado a estudar sozinho. O que o professor faz? Ele clareia para você, ele te mostra, né, um norte para você seguir. Mas você tem que ser autodidata, você tem que pegar, absorver o que foi passado nas aulas, né, pegar toda aquela bibliografia que eles despejam para que o aluno leia e tirar algum conhecimento daquilo, e depende de você. Não é o professor que insere conhecimento na sua cabeça, é você que pega aquele conhecimento, né, e absorve ele. Então, mas claro, por um lado eu tenho muita honra de ser autodidata, de aprender sozinho, porque ninguém aprende sozinho. Eu utilizei tutoriais, videotutoriais, livros, artigos de outras pessoas, né, então não foi algo que eu fundamentei sozinho. E o que eu posso fazer agora é, além de entregar esse conhecimento que eu consegui desenvolver, evoluir, né, buscar também meios acadêmicos, meios científicos que sejam, que tenham uma fundamentação rígida e que sejam confiáveis para que eu possa repassar esse conhecimento para as pessoas que estejam interessadas nele. Você que está assistindo o programa Norte Empreendedor, nós estamos conversando aqui com Cícero Moraes, reconhecido hoje nos 5 continentes, mundialmente, pelo seu talento, pelo seu trabalho, né, que ele desenvolveu de reconstrução facial forense, que nasceu aqui em Sinop, né, expandiu-se pelo Brasil, pelo mundo. A história de vida dele é uma história que deva servir de motivação para muitos jovens. Você tem muitos motivos, meus amigos jovens, para crescerem, para buscarem um caminho profícuo para a sua vida, para ser um exemplo para a sua família, para você mesmo, para construir a sua própria família. E o Cícero está aqui para deixar esse exemplo para você. Autodidata, agora já construindo formalmente a sua carreira acadêmica. Eu tenho certeza que com o tempo ele vai chegar na questão do doutorado, porque a pesquisa vai ser validada por ele também desta forma, né? Não só reconhecida mundialmente, mas reconhecido por ele também com mais esse título. Recebeu já diversos títulos de cidadão honorário de Sinop, de outras regiões também. E eu espero que todos que estejam assistindo a gente possam receber e transmitir para quem você conhece exemplos como esse, de vontade de crescer, de conhecimento e de talentos. No próximo bloco nós vamos falar sobre os trabalhos que ele conseguiu desenvolver, em especial este aqui, que você está vendo, que é a construção em 3D de Santo Antônio, que hoje o mundo inteiro conhece a face dele. No próximo bloco, aqui no programa Norte Empreendedor. Você está acompanhando o programa Norte Empreendedor.
Você está acompanhando o programa Norte Empreendedor. O programa Norte Empreendedor está de volta. Eu estou conversando aqui com Cícero Moraes, designer 3D, reconhecido mundialmente pelos trabalhos realizados, na reconstrução facial forense. Um dos trabalhos, que é o que ele mais foi reconhecido, um dos primeiros na reconstrução de faces, é o do Santo Antônio. Cícero, esse aqui foi o seu primeiro trabalho, então abriu muitos caminhos. Sim, esse aqui foi um trabalho tradicional, assim, clássico, dos que eu desenvolvi, e foi justamente o que abriu as portas para a mídia internacional e para trabalhos também internacionais. O mais curioso foi que quando o pessoal enviou os dados, eu não sabia que se tratava do Santo Antônio. Eles enviaram um crânio digitalizado em 3D, com os dados que era um homem, que tinha entre 30 e 40 anos, europeu, e eu fiz a reconstrução. Quando eu terminei a reconstrução, que eu enviei para eles, aí eles perguntaram se eu queria saber quem era. Aí eles falaram que era o Santo Antônio. E eu nunca tinha estudado muito sobre o Santo Antônio. Tanto que eles mandaram um link, estava lá Santo Antônio de Lisboa, na Wikipedia. Eu achei curioso, falei, Santo Antônio de Lisboa, deve ter Santo Antônio de Lisboa, de Madrid, de Cuiabá, eu não sabia, não tinha conhecimento. E comecei a estudar, e quando você troca, porque tem como você trocar na Wikipedia outros idiomas, quando trocou para italiano, se tornou Santo Antônio de Padova. Eu falei, nossa, de Padova, não era de Lisboa? E aí eu coloquei em português, voltei, e quando chegou na parte que falava que era o Santo Casamenteiro, que a ficha caiu. Era o Santo Antônio. E naquele momento, parece que o cérebro ele começa a te levar para muitos lugares, e eu lembrei que Santo Antônio é o padroeiro de Sinop. Sim. É o padroeiro de Chapecó, onde eu nasci. A catedral lá é Santo Antônio. O nome do meu avô, Antônio Pagliari, é Antônio por conta do Santo Antônio. Sim. E a cidade de um dos pesquisadores, que é Santos, o santo padroeiro também é Santo Antônio. E foi nesse momento que nós decidimos utilizar essa reconstrução como uma base para que a reconstrução facial forense como um todo se tornasse mais conhecida. Tanto que se você for pesquisar a nível nacional o termo reconstrução facial forense, antes de 2014 não tem muitas ocorrências. Sim. E depois se tornou algo até meio que constante, com Santo Antônio e com outros santos que nós fizemos a reconstrução. Eu acho que com toda essa expansão do seu nome, do seu trabalho, desses personagens que são tão importantes, principalmente para os religiosos, para a Igreja Católica, o Vaticano, o próprio Vaticano, porque eu penso que para fazer essa reconstrução, isso foi para o Vaticano. Tem um processo para isso, Na verdade, a Igreja Católica ela é quase caótica, o gerenciamento dela, de tão grande que é, de tantas paróquias que existem. Mas, de uma forma ou de outra, passa pelo Vaticano. O próprio Santo Antônio teve 2 notícias veiculadas no L'Osservatore Romano, que é o jornal oficial do Papa, digamos assim. Inclusive, ontem eu recebi uma ligação da Rádio Vaticano de Roma, do programa em português. O pessoal fez uma entrevista, que nós falamos de outra reconstrução, que foi o São Valentim. O crânio também está em Roma. Os que têm crânio lá, eles mandam a foto para você, e aí, naquela foto, você... Depende, porque quando você vai trabalhar com santo, a parte mais difícil, o pessoal sempre pergunta, o que é difícil numa reconstrução? Mas eles perguntam achando que eu vou dar uma descrição técnica da computação gráfica 3D. E não é a computação gráfica 3D que é difícil. O difícil é você ter acesso a um crânio de uma figura que, além de toda a importância histórica que ela tem também a importância religiosa. O caso do Santo Antônio foi muito difícil o pessoal ter acesso ao crânio. Os outros santos também. Que não é todo mundo que pode chegar lá e tirar foto do crânio, que pode pegar o crânio e levar para fazer uma tomografia computadorizada. Nós estamos falando de figuras que fazem parte da vida de milhões de pessoas. Exatamente. E se a pessoa acredita ou não... Histórico e religioso, que é um agravante no contexto de você ter muito cuidado quando você for trabalhar. Pesquisa. E, felizmente, apesar de ser muito difícil conseguir ter acesso a esses crânios, nós tivemos muita sorte e reconstruímos 9 santos e 2 beatos, ou seja, até hoje 11 figuras católicas. Eu vou me arriscar aqui dizer, eu acho que você, na América Latina, você deve estar dentro desse circuito,
Mas deve ser o que mais fez esse tipo de reconstrução De santos? nessa linha. No mundo. No mundo. Não, eu não conheço ninguém que fez mais de, sei lá, 3 santos. Uhum. Nós reconstruímos 9 santos e 2 beatos. Olha só. E justamente para dizer para as pessoas que assim, tem muita gente que teme entrar na área da computação gráfica pensando que vai ser criticado porque tem que desenvolver uma arte perfeita, que senão vai ter muita crítica por conta dos especialistas, da própria sociedade, sendo que na verdade o problema não é esse, né? O grande desafio é você despertar confiança nas pessoas que vão te contratar ou que vão permitir que você utilize, né, a base para o trabalho que você vai desenvolver. Então, no nosso caso, nós temos uma confiança muito grande por parte dos religiosos, né, porque eu falei sorte, tivemos sorte, mas não é sorte, né? Nós somos empenhados, somos disciplinados e somos muito respeitosos no contexto religioso. E isso se traduz no número de reconstruções que nós fizemos não apenas de santos, mas também de figuras históricas. Eu tenho o hábito de dizer que a sorte gosta de pessoas que estão preparadas. Então, se você está se preparando, prepare-se para a sorte. O Cícero, esse aqui é o Santo Antônio, né? A pintura é um artista de Sinop também, se não me engano, que tem. Como? A pintura. Ah, sim. Outra coisa muito importante de todos esses trabalhos. Tem um ditado, uma frase lá que diz que o homem não é uma ilha. Uhum. E, de fato, o homem não é uma ilha. Se você quer fazer um trabalho bem feito, né, um trabalho que faça diferença no contexto global, digamos assim, é necessário que você trabalhe com outras pessoas. Uhum. Porque você não é impecável em todos os campos do saber, em todos os campos, né, de habilidades artísticas e gerenciais. Então, o que a gente faz sempre que é lançado um projeto, que a gente começa o desenvolvimento de um santo ou de uma figura histórica, é entrar em contato com instituições e pessoas que são preparadas, né, para áreas específicas. Uhum. Então, eu faço esse trabalho de reconstrução, mas quem faz a impressão ou são empresas ligadas ao governo ou são empresas privadas. E o Santo Antônio, nós tivemos a participação da Mari Bueno, que é uma artista sinopense, que também tem uma projeção internacional. Né? E ela nos auxiliou não só no Santo Antônio, ela pintou o Santo Antônio, pintou a Santa Rosa de Lima, que está aqui, Santa Rosa de Lima, muito bonita, por sinal. Pintou também a Madre Paulina. Madre Paulina. Certo? E vai trabalhar no outro santo que nós estamos fazendo uma apresentação. Vamos fazer uma apresentação em tamanho real. Eu vou fazer uma apresentação agora em tamanho menor, impressa em 3D, mas a impressão em tamanho real, quem vai pintar? E essa impressão ela vai para Roma, é a Mari Bueno. Ela é a nossa pintora oficial. Ela é especialista em artes sacras, né? Especialista em arte sacra, e isso é muito importante para valorizar o trabalho e para imprimir nele algo que seja coerente com a sua base. Né? Ou seja, é um trabalho feito em cima de uma relíquia, é um trabalho científico, mas é artesanal também. Né? Apesar da gente usar o computador, todo o trabalho é artesanal. E para fechar com chave de ouro, a pintura é feita por uma artista sacra, que não só tem um longo currículo voltado à questão da arte, como também é uma fervorosa católica. Né? Ela aprecia muito a própria realidade religiosa e ela faz parte disso. Então é muito bom para a gente ver que esse trabalho ele não só traz as faces, mas ele também dá a oportunidade às pessoas desempenharem o seu papel de forma brilhante, como no caso da Mari Bueno e do pessoal que auxilia a gente nos campos, mas por outro lado também permite que as pessoas sejam felizes, né? Fazendo o que elas querem, o que elas gostam. Eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de pesquisar, da mesma forma que eu tenho certeza que a Mari Bueno não só faz um trabalho magnífico, impecável artisticamente, mas também ela se deleita por ser uma pessoa que aprecia, que vive essa realidade religiosa. Nós começamos falando aqui dos santos, né, da arte sacra, e você também fez um trabalho de próteses para animais. Tem uma tartaruga e uma arara, tem até nome o bichinho, né? Sim. Na verdade, nós trabalhamos com 10 animais. Sim. Né? A tartaruga, que é o jabuti. O jabuti. Né? O jabuti. E, inclusive, o termo é uma jabuti fêmea jabota. Só que ninguém escreve jabota, sempre a gente coloca jabuti fêmea. Ninguém entende.
Então, a Jabota Fred, que foi a primeira do mundo que recebeu uma prótese completa do casco, ela sofreu uma queimadura, né? As partes que ficaram, ela perdeu 85% do casco, o restante caiu, né, depois da queimadura, e a gente substituiu com impressão 3D. Teve ampla repercussão nacional e internacional, passou no Fantástico, foi veiculado em 45 idiomas. Olha, né? só. Foi bem abordado, sim, pela mídia. E a Arara Gigi, que recebeu o primeiro bico impresso em metal. Também saiu em vários idiomas, 27 idiomas, se eu não me engano. Mas nós não trabalhamos apenas com esses animais. Trabalhamos com outros, né, outros 7 animais. A maioria deles bico também. Né? Agora estou finalizando o último bico, que eu estou trabalhando para a Itália. A gente já está exportando essa tecnologia. Inclusive, eu estou sendo remunerado. É um trabalho profissional, se tornou meio que uma profissão a confecção de bico. Fora essa questão dos animais, é importante também citar o desenvolvimento de próteses humanas. Olha só. Eu já desenvolvi 2 próteses para pessoas que tiveram câncer, tiveram que extrair o olho, né? Sim. E nós, junto ao pessoal, os pesquisadores da Unip de São Paulo, em especial o Dr. Rodrigo Salazar, que é um peruano que está vivendo aqui no Brasil, fez o mestrado e está fazendo doutorado agora, em cima desse assunto, né? Então volta aquela questão que a gente tinha conversado no primeiro bloco. E o mais importante de tudo isso, né, de toda essa história, é que uma tecnologia que é utilizada para reconstrução facial forense, parte significativa dessa tecnologia, ela pode ser empregada em outros campos, como próteses para animais e próteses humanas, e em muitas outras que a gente nem está atuando, como, por exemplo, perícia, né, mantenimento de patrimônio arqueológico e muitas outras coisas. O que a gente precisa é de pessoas com vontade, de pessoas que gostem de trabalhar, que gostem de pesquisar e que possam desenvolver essas áreas e pegar o conhecimento que nós iniciamos, que já tomamos de outras pessoas, pegarem esse conhecimento, desenvolver eles e entregarem melhor do que a gente proveu para eles. Cícero, 2 personalidades. Você é uma personalidade, humildade, né, tem todo um histórico de humildade, mas você é uma personalidade. Então, com humildade, você recebe esse título, claro. Mas são 2 personalidades de Sinop. Sinop é um ninho de talentos. Porque a gente começa a olhar a história de Sinop, tem Rogério Ceni, né, tem o Joaninha, Miss Brasil 2000, se eu não me engano, foi daqui. Quem mais aqui? Tem o Ratinho, o filho do Ratinho, que também é na mesma linha do Joaninha, que está aí. Nós temos diversas personalidades de Sinop que estão aí, expandiram mundialmente. Mari Bueno, você. E eu tenho a impressão que o seu talento abriu uma nova perspectiva de estudo e pesquisa para o Brasil nessa área. Porque, como você estava dizendo, parece que há tempos atrás não tinha muito um olhar para esse lado, pelo menos desta forma, com estes conteúdos e esse trabalho realizados. Não no contexto de empreendimento. Né? O que acontecia, tinha muita pesquisa acadêmica, mas a população, no geral, não tinha muito acesso a isso. Ficava mesmo ali a questão. Exato. E fechada. Agora as pessoas conhecem mais o que é uma reconstrução facial. Né? E isso está se tornando meio que um mercado. Por quê? Porque estão surgindo cursos de especialização. Né? O próprio Dr. Paulo Miyamoto, que auxiliou em alguns desses projetos, ele está fazendo um curso lá na Faculdade Mandic, de São Leopoldo Mandic de São Paulo, de Campinas, se eu não me engano. E a própria FACIP está desenvolvendo uma graduação, né, que vai ser aplicada em Cuiabá. Sim. Né, eu estou desenvolvendo, um dos nossos pesquisadores que trabalha com a gente, o Dr. Everton da Rosa, que é cirurgião, ele vai ser o doutor que vai validar toda a pós-graduação. Né? Então está surgindo o interesse por parte de pessoas do próprio mercado em desenvolver mais ferramentas e utilizar essas ferramentas no dia a dia, e isso é muito bom. Tudo isso começou com essas reconstruções. Esse mercado vai se abrir para as regiões onde, como a gente está falando de um conhecimento popular, historicamente a gente mais ouvia falar disso, do Egito, de múmias dos faraós, né, de tudo isso. Esse mercado, com certeza houve repercussão dessa matéria para lá. Houve contato dessa região? Tem alguma coisa ligada para lá? Sim, na verdade,
pouca gente sabe, mas eu fiz um trabalho de 27 reconstruções para um museu de Pádua, Museu de Antropologia de Pádua, e graças a esse trabalho eu pude viver bem durante um ano inteiro, né? Até pela questão de 100 euros, valores e tal. Certo. Já torrei tudo, mas ajudou bastante. E se não foi o primeiro brasileiro que ganhou a vida num tempo considerado trabalhando com reconstrução facial, fui um dos primeiros brasileiros. Né? E agora tenho vários contatos. Não posso falar sobre detalhes, mas já estamos conversando com a reconstrução de mais 4 santos, figuras históricas, né? Reconstruímos há pouco no Paraná, vou apresentar daqui uns dias em Lagoa Santa, que são brasileiros de 10 mil anos de idade, vai sair matéria internacional também, ou seja, isso já promove, né, o Brasil, não apenas o trabalho da gente, mas a própria história do Brasil para outros países. E tenho contatos com o pessoal da Suécia, fazendo a reconstrução, né, de um viking, só que é mais no campo acadêmico, não vai ser algo que vai ser jogado na mídia tão rapidamente. No Brasil também outras regiões estão procurando para fazer essa reconstrução, e a tendência agora é cada vez mais as pessoas utilizarem, não só para a reconstrução facial, né, que é mais um campo assim, cultural, mas na própria simulação cirúrgica, não só da face também, mas também de outras partes do corpo humano, próteses, não só humanas, mas também veterinárias. Estamos conversando aqui com Cícero Moraes, reconhecido mundialmente pelo seu trabalho de reconstrução facial forense nos 5 continentes. Nós mostramos aqui uma diversidade de faces de santos que ele executou, abriu uma perspectiva de mercado, popularizou o conhecimento desse trabalho, e isso eu tenho certeza vai motivar, incentivar muitas pessoas da área do 3D ou da área científica a procurar uma especialização, uma especificação sobre isso, quiçá algum autodidata como ele. Não acredito que muitos surjam desta forma, né? Ele é um autodidata reconhecido mundialmente, que está conquistando a formalização do conhecimento científico, vai chegar a doutorado com certeza, e eu agradeço, Cícero, por essa participação aqui. Haja vista que já tem dado entrevista para TVs do mundo inteiro, dá uma entrevista aqui para a gente no programa Norte Empreendedor de Sinop. Você que é de Sinop, você jovem, você que está aí assistindo esse programa Norte Empreendedor, um exemplo a ser seguido, motivação, precisa? Ouça, assista ao programa Norte Empreendedor. Até a próxima semana, se Deus quiser. TV Brasil Oeste apresentou Programa Norte Empreendedor. Oferecimento Tecmac.